Olá, começou o Hashtag Educa, nossa conversa sobre educação aqui na NET, no canal 26, na Multirio e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa de hoje. Você que acompanha a gente já está acostumado com a nossa chamada ali no Facebook, mas se você chegou agora, essa informação ela é boa para você, porque esse programa é feito para você. A sua participação é extremamente importante, por isso vem para cá. Você participa com a gente ao vivo aqui no Hashtag Educa, através das postagens no nosso Facebook. Então, você dá uma acessada lá na nossa página, no nosso Facebook, você envia as suas questões, tira as suas dúvidas, conta a sua experiência. E se você estiver acompanhando o hashtag pelo conforto de uma tela maior e estiver aí do lado do seu mobile, você também participa enviando as suas questões pelo nosso número do WhatsApp. Participe, porque quando você vem para essa conversa, fica tudo muito mais rico. E o tema de hoje é extremamente importante e vale a pena a gente refletir. Olha só, antes de começar, eu quero trazer alguns dados para vocês. Nas próximas décadas, cerca de 70% da população mundial viverá em cidades. E acreditem, o bem-estar nas cidades depende bastante das árvores e da cobertura verde em meio ao concreto. Em 2015, o Conselho da Agenda Global sobre o Futuro das Cidades, do Fórum Econômico Mundial, incluiu o aumento da cobertura verde em sua lista das 10 principais iniciativas urbanas. Cidades em todo o planeta estão traçando estratégias e reflorestando ruas, praças e encostas. Segundo especialistas, o replantio da vegetação e árvores é sim uma medida de infraestrutura. Quando você pensa em cidade, você pensa em infraestrutura, pensa logo em saneamento básico, em estradas, em calçamento, em urbanização de uma maneira geral. Mas o plantio verde nas cidades é considerado sim, ainda que em pequena escala, uma medida de infraestrutura. Por quê? Porque tem a ver com o equilíbrio do clima, com o combate à poluição nas cidades, enfim, o controle da temperatura, uma vez que você tem uma urbanização ali, enfim, emissão de carbono, plantio de árvores em meio urbano é sim uma medida de infraestrutura. Agora, quais são os desafios de tornar uma cidade, por exemplo, como o Rio de Janeiro, mais verde? E o que tem sido feito nesse sentido? E o que mais nós podemos fazer? E qual é o papel da sociedade, de nós cariocas, enfim, se você também está assistindo o Hashtag Educa numa cidade, qual é o papel da sociedade nesse movimento pelo verde, pelo reflorestamento urbano? Quem conversa conosco sobre esse tema é Bernardo Egas, secretário municipal do Meio Ambiente aqui do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Bernardo, ao Hashtag Educa. Muito obrigado. Primeiro, agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Eu acho que a Secretaria de Meio Ambiente tem muitos projetos interessantes e é muito importante que a população conheça os projetos, até que outras cidades conheçam também, que a gente aprenda também com as outras. Essa troca de experiências é muito importante. Dizer que eu sou um servidor da Prefeitura do Rio de Janeiro, então para mim é um orgulho muito grande estar à frente de uma pasta que é tão importante para a cidade. A gestão do Marcelo Crivella é marcada pela valorização do servidor, são diversos servidores ocupando pastas muito importantes para a cidade, cargos muito importantes. Então, para mim é uma honra estar à frente dessa secretaria. A área de reflorestamento é a área mais forte, né, da Secretaria de Meio Ambiente, a área mais importante. E a gente tem um projeto lá que completa nesse ano 33 anos. São 33 anos do programa Mutirão Reflorestamento. Quando a gente fala de um programa de 33 anos, a palavra mais importante para mim é o reconhecimento, né? É você reconhecer todo mundo que participou disso, que manteve isso vivo até hoje. As árvores que eu estou plantando agora vão se transformar numa floresta daqui a 10, 15 anos, né? Então a gente tem que reconhecer o trabalho dessas pessoas lá atrás que começaram esse programa e mantiveram esse programa vivo até hoje. Eu recebi na semana passada, por exemplo, o Sirquis. O Sirquis foi o primeiro secretário de Meio Ambiente, ele criou a Secretaria de Meio Ambiente na Prefeitura do Rio de Janeiro. Então fiz questão de chamar ele lá, conversar com ele, entender, aprender com ele, quais foram as motivações lá atrás que levaram ele a criar esse programa, a dar tanto esforço por essa causa. E isso engrandece muito, né? Quando você junta todo mundo que ajudou lá no passado, você traz novas ideias, você coloca o programa num patamar cada vez maior e cada secretário que vai passando vai acrescentando um pouquinho, né, nesse programa. Então, hoje, na Secretaria, além do mutirão,
a gente já lançou nesse ano a Floresta dos Atletas, que era um compromisso das Olimpíadas, na abertura dos Jogos Olímpicos. Todo mundo viu, né? Foi transmitido para o mundo. Os atletas plantaram naqueles tubinhos as sementes e ali se transformaria numa floresta. Acabou a Olimpíada e a floresta não foi plantada, né? Então foi um compromisso dos Jogos Olímpicos, um compromisso do comitê. Depois houve o problema que o comitê foi desfeito, ficou insolvente, e aí a floresta não vinha a ser plantada em momento nenhum. E essas mudas agora foram para onde? Essas mudas ficaram de posse da empresa, né, que realizou toda a gestão desse projeto lá atrás. É importante dizer que essa floresta são 207 espécies, que representavam os 207 países da Olimpíada, com 13 mil mudas, representando todos os atletas. Todas essas mudas estavam de posse da empresa, que formalizou, junto com o comitê, esse projeto. Mas o comitê não tinha recurso para implantar a floresta, não era uma responsabilidade da prefeitura, não era responsabilidade do governo do estado, nem do governo federal, então isso ficou parado. Mas foi uma determinação do prefeito Marcelo Crivella e uma determinação nossa também de dar uma solução para isso. Então a gente trouxe esse projeto, colocou para os nossos técnicos do meio ambiente para entenderem a relevância ambiental do projeto. Eles mesmos passaram a entender o projeto como de fundamental importância pela diversidade. Muitas das espécies da floresta são espécies em extinção. Então a gente conseguiu também, com o apoio da Procuradoria, chegar no entendimento para usar as medidas compensatórias da nossa secretaria para custear a implantação dessa floresta. Então, essa é uma vitória para a cidade, né? Foi um compromisso lá atrás que 3 bilhões de pessoas assistiram, né, na abertura da Olimpíada, que a gente pode agora comemorar. Agora, essas espécies elas vão ser plantadas aonde? Elas são plantadas no Parque Radical, lá em Deodoro. É a área da cidade que tem a pior qualidade do ar, uma área também muito quente. Então, a gente entende que essa floresta nessa área vai ajudar muito na recuperação ambiental ali daquele bairro. Ao lado do Parque Radical, tem um terreno do Exército, que é o campo de instrução de Jericinó, e a gente fez uma parceria com o Exército para também reflorestar aquela área, no que a gente passou a chamar de Floresta da Zona Oeste. Essa floresta vai conseguir unificar diversos fragmentos florestais que existem naquela área para ligar até a área lá de Jericinó-Mendanha. Então, a gente vai ter um grande corredor verde ligando até Jericinó. Isso que o secretário está falando é importante, porque talvez você não conheça o Rio de Janeiro, mas eu vou tentar ilustrar para você como é que é. Quando a gente pensa em costas desmatadas, e isso pode acontecer por vários motivos, como uma ocupação desordenada, mas também por queimadas, e aí por isso a história de não soltar balões, né, no período junino e etc., porque tem um risco. Depois que você tem essa queimada, geralmente nasce o capim colonial, né? Que é aquele capinzão e não temos mais a Mata Atlântica ali. É grande essa área que ele está falando, você tem bolsões, digamos assim, você tem áreas desse capim, né? Entre mini florestas, você tem essa área de capim. É isso que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo um corredor, vocês estão unificando com esse replantio, né? Exato. É uma área que é um terreno do Exército, né? O Exército disponibilizou para a gente, numa parceria, para que a gente pudesse reflorestar aquela área toda, fazendo esse grande corredor ecológico até o maciço de Jericinó-Mendanha. Agora, olha só, o relatório denominado O Potencial Global de Restaurações de Árvores, publicado esse ano na revista Science, indica que se aumentarmos em mais de 25% a cobertura florestal do planeta, podemos diminuir o impacto das mudanças climáticas. Você está trazendo a história aí da Zona Oeste, que é importante, porque é realmente uma parte quente da cidade. A gente ali perto de Deodoro vai ter um pouquinho mais para frente, vai ter Bangu, onde a gente costuma registrar as altas temperaturas da cidade do Rio de Janeiro. É fundamental o reflorestamento, não só para o planeta, mas para uma cidade como o Rio de Janeiro, tão quente como o Rio. É fundamental, né? E o interessante é que as soluções, né, para o mundo estão todas na natureza, né? São soluções do meio ambiente. Nada mais simples que plantar uma árvore e nada mais benéfico para a humanidade, para o planeta. Então, esse projeto, né, específico da Prefeitura do Rio, em 33 anos já alcançou a marca de 10 milhões de mudas plantadas na cidade. Então, a gente está fazendo até um livrinho, né, comemorativo dos 33 anos, comparando as fotos do antes e depois das áreas que a gente atua. Hoje são 60 áreas diferentes, 60 comunidades e morros que a gente está atuando com o projeto. E a gente tem a foto de antes da nossa entrada e de depois.
Hoje você passa a ver o Morro dos Irmãos, está bonito, com aquela floresta, mas você não lembra que antes aquilo não tinha árvore nenhuma. Então você pegando a foto lá do início da década de 90, para comparar, você fica chocado ali com a diferença, né? Então isso em diversas áreas da cidade. Então é muito importante, não só pelo clima, questão de aquecimento global, a contenção das encostas, né, que a gente vê esses deslizamentos, então é muito importante a preservação dessas matas nas comunidades, proteção de áreas de recarga de lençol freático, né? Então tudo isso é de fundamental importância e eu reforço a importância do reconhecimento, né? Não fui eu que criei esse projeto, eu estou aqui agora, não sou também secretário para sempre, depois vão ter outros secretários. Reconhecer também o papel do Marcelo Queiroz, que foi secretário antes de mim, foi uma pessoa muito atuante nessa questão do reflorestamento, foi dele a solução da Floresta dos Atletas ser implantada com esses recursos de medidas compensatórias lá no Parque Radical. Então, uma parceria, né? O importante é isso, todo mundo está atuando em prol do mesmo objetivo. A gente vai mostrar um trechinho agora desse trabalho do reflorestamento, mas isso que o secretário está falando é importante, a gente sempre bate nessa tecla aqui no #Educa, seja qual for a área e qual for a esfera de governo, né? Enquanto a gente tiver uma mentalidade de que passou um governo, aquele projeto fica engavetado e a cidade reseta, começa a cidade, o país reseta, começa tudo do zero, a gente não sai do lugar. Então, quando você pensa num projeto que está há 3 décadas funcionando, isso é um projeto de Estado, né, no sentido de transformação da sociedade, não só um projeto de governo. Então, isso vale a pena refletir também. A gente vai soltar um trechinho, porque a gente fez um institucional a pedido da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Multirio produziu, e foi ouvir quem trabalha no projeto, e eu vou te dizer, eu fiquei emocionada. Vamos dar uma olhada? É importante a natureza ser bem cuidada, porque ajuda a manter de pé a nossa comunidade. O cuidado que nós temos com a muda é como se fosse cuidar de uma criança. Porque uma muda, para mim, é um exemplo como tá criando um filho. Você cuida, cresce e vê ele dando os frutos. Privilegiado, né, e orgulhoso, né, porque em muitas matrizes que saíram daqui, em muitas mudas que saíram daqui, né, hoje em dia eu já coleto nelas, né. E aí você vê uma área coberta, né, um cobertor verde, quando você vê principalmente de cima, isso é muito gratificante. Eu tenho muito orgulho do trabalho que eu faço. A gente mostrou só um trechinho para não dar um spoiler, porque vocês vão apresentar esse material agora, né, em comemoração a esse reflorestamento, enfim, a data. Mas eu queria que você falasse um pouquinho disso. Essas pessoas que trabalham, elas são voluntárias, mas elas são da comunidade, né, onde você vai fazer o replantio. E isso é uma preocupação de todas essas cidades do planeta inteiro que estão envolvidas em fóruns de reflorestamento urbano, que é o envolvimento da comunidade, porque a comunidade sabe onde localmente, né, está o problema e ela participando desse processo, ela traz a identidade dela de volta, uma série de coisas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso é muito legal, né? A gente tem hoje aproximadamente 600 pessoas que trabalham nessas áreas, são 60 locais diferentes. Entre essas pessoas que trabalham também tem agentes de educação ambiental, então pessoas que estão na comunidade promovendo a educação ambiental, explicando a importância daquela floresta ali que está sendo plantada e da preservação dela. E assim, a gente pediu, né, que esse vídeo fosse feito muito com o relato dessas pessoas, também nessa linha do reconhecimento. São pessoas super apaixonadas pelo que fazem. Essas pessoas não são empregadas da Secretaria, elas são voluntários. A Secretaria dá apenas uma bolsa, um auxílio para essas pessoas desempenharem esse papel. E a bolsa, na verdade, não é a motivação deles, né? É esse carinho que vocês conseguem ver pelo vídeo, né?
Você vê que a gente tem os viveiros, então desde o início a gente pega, coleta a semente, faz a mudinha, transfere, depois vai plantar isso lá no local. Então é um trabalho minucioso desse pessoal que orgulha muito a Secretaria de Meio Ambiente, a Prefeitura e todos os cariocas. Quando a comunidade participa, aquela floresta, de alguma maneira, aquela área reflorestada, ela vira um ativo daquela própria comunidade. Como é que é a percepção, independente de estar trabalhando no projeto ou não, mas de ver, né, ser vizinho de um pedaço ali, de um terreno que está sendo reflorestado, como é que vocês recebem a resposta, a recepção dos moradores da comunidade em relação ao projeto? É fantástico e a gente vê que é muito bem recebido porque novas comunidades vêm pedir que esse projeto seja implementado também. Então, hoje as comunidades não têm interesse na expansão, em invasão. As pessoas da comunidade querem que se mantenha a comunidade como está hoje, mas que seja bem tratada, que tenha uma qualidade de vida melhor, que tenha essa área de reflorestamento preservada, né? Então é muito importante isso que a gente nota na comunidade, que eles gostam muito do programa, ajudam a preservar, e a parte de educação ambiental, que também é muito fundamental, né, que esses agentes fazem, que dá certo. Agora, no site da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a gente tem até um mapa aí para mostrar, que a gente vai soltar para vocês a imagem enquanto eu vou falando. Vocês têm a área de cobertura verde da cidade, que a gente pode ver aí, né? E a área, enfim, habitada, urbanizada da cidade. E a partir desses dados todos que vocês vão recebendo, por geoprocessamento, vocês têm um retrato fiel da cobertura verde da cidade. Isso ajuda vocês em que medida? A gente tem uma área que faz esse geoprocessamento, tem uma área também muito técnica de biodiversidade, que estuda essas áreas todas, as unidades que a gente tem que preservar. Então, a gente tem vários estudos de criar novas unidades de conservação na cidade, áreas que são importantes para serem preservadas, e as áreas que precisam ser reflorestadas, né? Quando você vê um mapa, você consegue entender que tem ali a Floresta da Tijuca, tem a Pedra Branca, o Jericinó-Mendanha, que são os grandes, né, maciços da cidade. A gente busca sempre fazer projetos que consigam interligar um pouco esses pontos, né, para criar esses corredores ecológicos também para estimular o desenvolvimento da fauna. Então, é um trabalho muito técnico que é feito lá. A gente tem técnicos fantásticos que estão há muito tempo na secretaria, que ajudam muito a gente nesse trabalho. Agora, também com esses dados, vocês têm um serviço de dúvidas e denúncias, inclusive, né, de desmatamento. Como é que isso funciona, uma vez que enfrentamos em algumas áreas da cidade hoje um desmatamento irregular para a urbanização? Como é que funciona o recebimento dessas denúncias? Na Secretaria de Meio Ambiente, a gente tem a patrulha ambiental. Então, através do 1746, qualquer cidadão pode fazer uma denúncia e a patrulha vai ao local. A gente é muito atuante em questões de denúncia de desmatamento, questões de poluição também, esgoto, despejo de esgoto em lagoas, língua negra na praia e também no resgate de animais silvestres. Então, a patrulha conta com 4 picapes hoje, que ficam espalhadas na cidade, são em torno de 20 fiscais. Tem um apoio muito importante também do grupamento da Guarda Municipal, os GDAs, né, os Guardas Municipais Ambientais. Então, é uma parceria do meio ambiente com a Guarda Municipal que consegue dar esse serviço para a cidade. Essa preocupação com o reflorestamento urbano, que a gente hoje está tratando aqui no hashtag, num recorte da cidade do Rio de Janeiro, e o secretário falou muito bem sobre a importância do educador ambiental, né, da educação ambiental. Isso é uma preocupação em várias cidades do mundo. E a participação da sociedade nessas soluções para o governo, ela é importante, porque muitas das vezes a solução chega e o governo consegue implementar de alguma maneira. E se não consegue implementar, consegue ser parceiro, viabilizando essas soluções. A gente vai mostrar agora o que uma atleta russa, que é a Mariana Muntovani, acho que é isso, deixa eu só pegar aqui direitinho o nome da Muntovani, ela criou na Rússia a partir das queimadas na floresta que ela andou acompanhando. Vamos dar uma olhada? When I plant in a tree, I am not only restoring the forest, but also giving new life.
I have always been in awe of nature. Of course, the most vivid memories are from childhood, very colorful landscapes with spectacular views. But the disastrous traces of human activity one can see everywhere. In 2010, tribal wildfires were burning all over Russia. Smoke from fires covered many cities, which resulted in casualties. That's why I joined the environmental movement ICA and started organized planting in my region. At first, I thought it is enough to plant trees and the issue will solve itself. But the problem lies much deeper. What is more important is the environmental education of people. Forests have a great influence on the whole planet and its climate. They cleanse the air of dust, heavy metals, and other harmful substances. At some point, I realized that a mobile game will allow us to engage as many people as possible around the world in solving the forest problem. So we developed the mobile game Plant the Forest. Plant the Forest combines the virtual world with the real world while bringing benefits to nature. The game will inform a wide audience that forests are vanishing rapidly. Players will grow their virtual forest, and in real life, actual forest planted by the hands of our volunteers will rise. This is our nursery. Here, seedlings are growing. Soon, we will move them to a forest. I would wish to unite our efforts to find like-minded people, since together we can do much more. And of course, believe in yourself, in your ideas, and in your dreams. The best way to predict the future is to create it. I hope we will be the partners in creating the better world for us and our future generations. I believe that each of us has not lost the ability to create and to feel our worth in preserving the nature of our planet. We create the future right now. Why not make it good? Dare to green the future. Dare to bring the forest to life. É a Mariana Montiano, que é essa atleta que criou, e ela fez um projeto, tem um outro projeto dela super interessante, que ali não está detalhado, que é um GPS, que você vai lá, faz a sua doação, daqui a pouco você recebe a localização exata do plantio da tua muda. Você consegue ver aonde a sua doação foi literalmente plantada num terreno. E eu queria chamar um outro VT também, que é um VT feito com cidadãos, com sociedade civil, ONGs, poder público, enfim, é um chamado, né, em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, que é a FAO, e a Sociedade Italiana de Civicultura e Ecologia Florestal, que lançaram um manifesto durante o primeiro Fórum Mundial sobre Florestas Urbanas. A gente vai dar uma olhada para ver aí o papel da população.
Secretário, eu acho que quando a gente vê essa última imagem desse prédio, né, dessas sacadas todas verdes de alguma maneira, não tem como não pensar vou dar um exemplo, a arquitetura do Rio de Janeiro, centro do Rio de Janeiro, aqueles prédios todos de concreto, todos espelhados, e assim, um prédio ou outro com cobertura verde mesmo no terraço. Falando em educação ambiental, a gente consegue trazer isso para as escolas municipais do Rio de Janeiro, porque elas têm... A Secretaria Municipal de Educação tem um projeto de hortas escolares e que funciona muito bem, principalmente na Zona Oeste. E que os professores estão procurando, às vezes, espaços onde não tem na escola. No telhado da escola, às vezes é uma parede que você consegue fazer uma horta vertical. A própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem um projeto de horta urbana, né? Qual o impacto na área do concreto mesmo, aí não nas encostas da cidade, mas no concreto mesmo, ali no meio do trânsito, você ter esse tipo de iniciativa? Eu acho que no meio ambiente todas as iniciativas são muito válidas, né? Não tem pequena ação no meio ambiente, qualquer coisa de positivo é uma coisa que impacta e transforma. A Secretaria de Meio Ambiente tem um projeto chamado Hortas Cariocas, é um projeto que conta hoje com 47 hortas. Elas são divididas em comunidades e escolas municipais. Nas comunidades, o impacto é assim, uma coisa fantástica, né? Você vê a horta de Manguinhos, por exemplo, era uma cracolândia. Se você fosse lá agora, ia ter 2.000 pessoas usando crack. E hoje você chega no local, uma horta, as pessoas trabalhando, tudo verde, tirando sustento dali. O conceito do nosso programa de hortas é que a gente dá todo o suporte para a implantação da horta e a gente apoia as pessoas da comunidade que queiram trabalhar nessa horta, dando uma bolsa para as pessoas se dedicarem à horta. Metade da produção tem que ser doada na própria comunidade. Então pode ser numa creche, em um asilo, ou até em famílias que estejam com alguma dificuldade naquele momento. E a outra metade a pessoa pode vender aquela produção. Se em determinado momento o hortelão conseguir vender toda a produção, a gente pode emancipar essa horta e com o recurso que está sobrando, a gente abre novas hortas. Então, ao longo do tempo, a gente vai estimulando que esse hortelão se emancipe para a gente dar oportunidade para outros. E nas escolas também é fantástico, porque são as crianças que fazem esse acompanhamento todo, né? As crianças levam o produto para casa, então a gente vê muitas vezes os pais indo nas escolas dizendo que aprenderam a comer melhor com os filhos, né? Chega lá o filho, pai, plantei essa cenoura, você não vai comer minha cenoura? Então, é a inversão da educação, né? A criança que está educando hoje melhor os pais na parte de alimentação e também no cuidado com o meio ambiente. A gente já está indo para os minutos finais do hashtag. Quem tiver dúvidas e quiser acessar as informações, saber como implementar o mutirão do reflorestamento na sua comunidade ou, de repente, ter uma horta comunitária, procura a Secretaria como? A Secretaria tem um site, né? SMAC, SMAC, só botar a Prefeitura Rio de Janeiro, SMAC. Então tem um site, lá tem os contatos da Secretaria. Também podem nos procurar lá no prédio, né, no 12º andar, lá na Cidade Nova. Ok, secretário, muito obrigada pela sua participação aqui no Hashtag Educa. Obrigada pelas informações. Seja bem-vindo, volte quando quiser, viu? Muito obrigado, volto sim. E a você que acompanhou a gente, obrigada pela sua companhia também. Você já sabe, você encontra mais conteúdo sobre esse assunto nas nossas postagens aqui no Facebook, no portal da Multirio e nas nossas redes sociais. Passa lá, viu? E eu aguardo você até o próximo programa.